Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de julho de 2023. Iniciamos, direto da cidade de Curitiba, mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita podem ser encontrados em nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site também poderão ser encontrados os demais cursos oferecidos pela casa. Se você está assistindo este vídeo de forma gravada no YouTube, saiba que você pode participar ao vivo conosco, todos os sábados às 14h30. O link para participar conosco está lá no nosso site também. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. Já estamos no estudo de número 15 e hoje nós vamos iniciar um novo tema, chamado A Carta sobre a Incredulidade. E aí Kardec coloca que é uma conclusão, né? É uma continuidade, vide aos números de janeiro de 1861. Então, antes de passar para o Pereira ler, eu vou fazer aqui a contextualização, esse resumo do ano desse estudo, né, que ele citou, lá do mês de janeiro. Então, ele vem dizer o seguinte, né, que é um resuminho antes da gente entrar aí propriamente no tema. O senhor Cani, outrora muito imbuído dos princípios materialistas e que o Espiritismo levou a uma apreciação mais sadia das coisas, acusava-se de ter se feito propagandistas de doutrinas que hoje considera subversivas da ordem social. No intuito de reparar o que considera como, com justa razão, uma falta e esclarecer aqueles a quem havia transviado, escreveu a um de seus amigos uma carta, sobre a qual julgou por bem pedir a nossa opinião. Em vez de abordar francamente a questão do espiritismo, que teria sido repelido pelas pessoas que não admitem ser a alma a sua base, ele remonta à sua origem, procura, com razão, torná-las espiritualistas, antes de torná-las espíritas. Por um encadeamento de ideias perfeitamente lógico, chega à ideia espírita como consequência. Esta marcha, evidentemente, é a mais racional. Então, o estudo completo desse trecho que a gente resumiu aqui, ele está lá nos estudos de números 5, 6 e 7 do ano de 1861, né? Então, você consegue encontrar aqui no nosso canal do YouTube esses estudos completos. E a partir daqui, Kardec vai trazendo a conclusão, então, dessa carta que o senhor Cani enviou para ele avaliar. Então, passo para o Pereira agora fazer a continuidade para nós. Então, boa tarde a todos. Estou dando continuidade à conclusão aí, né? Dessa carta, desse estudo. Kardec começa assim. Desde que o homem existe na Terra, existem espíritos. E também desde então eles se manifestam aos homens. Só queria fazer uma adendo aí, desculpe a interrupção, boa tarde a todos. Esse que está em verde aí é ainda a carta que foi enviada ao Kardec. Perfeito, eu também li, quando eu falei, depois eu tinha percebido, até agradeço até você falar que realmente é nessa contextualização aí, né? Até fica, né, Pereira, aí para quem não entendeu essa nossa troca de cores ali que a gente utiliza nos slides, né? Então, no decorrer do tempo, como a gente vê que Kardec sempre abre parênteses ali quando ele vai citar ali alguém, né, ele sempre abre parênteses. Mas às vezes o texto é longo e quem entrou na metade não sabe se aquele texto era o texto Kardec ou não. Então, a gente tem como comum mudar a cor, né, do texto quando não é Kardec. Então, a gente deixa ali Kardec na cor preta e demais, né, outras pessoas que ele cita, ou cartas que ele está lendo, fazendo a reprodução da carta, a gente deixa em qualquer outra cor. Então, quando é preto, é Kardec. Quando é outra cor, é outra pessoa falando. Eu acho isso muito importante, que até quando a gente está estudando mesmo o texto, às vezes a gente confunde isso também, né? Tem hora que a gente não sabe quem que está falando, né? E eu acho bem bacana isso, eu acho que ajuda bastante isso.
E quando é azul, né, que nós vamos ver em outras vezes, são os espíritos falando, né? E quando é em cinza, são as nossas explicações daí, né? Isso Às mesmo. vezes é uma explicação de vocabulário, alguma coisa assim. Isso foi o tempo que foi nos ensinando a fazer essa troca de cores e ficou bem visual, assim, para a gente saber quem que está se referindo no texto. Bem bacana. Então, vou voltar de novo no início do texto, né? Então, começa ali, o que está escrito na carta do seu Cani, né? Desde que o homem existe na Terra, existem espíritos. E também, desde então, eles se manifestam aos homens. A história e a tradição estão repletas de provas nesse sentido. Porém, seja porque uns não compreendessem os fenômenos de tais manifestações, seja porque outros não ousassem divulgá-los por medo da cadeia ou da fogueira, seja porque os fatos fossem postos à conta da superstição ou de charlatanismo por pessoas preconceituosas ou interessadas em que a luz não se fizesse, seja finalmente porque fossem levados à conta do demônio por outra classe de interessados. O certo é que, até esses últimos tempos, embora bem constatados, esses fenômenos ainda não tinham sido explicados de modo satisfatório, ou, pelo menos, a verdadeira teoria ainda não havia caído no domínio público. Provavelmente porque a humanidade não se encontrava madura. Para isto, como para muitas outras coisas maravilhosas que se realizam em nossos dias. Pereira. Cani ali, ele trouxe ali uma sequência, né, de motivos do talvez por que não tinha se propagado essa questão, não é nem do espiritismo, mas a questão da comunicabilidade, da possibilidade de comunicabilidade dos espíritos, e faltaram ainda, porque hoje a gente ainda nota que falta, talvez, a coragem, né, da gente fazer isso, a vergonha, né, de falar que é espírita, falar que existe essa possibilidade, e às vezes a força de vontade mesmo, né, ali a proatividade de você escutar. Eu às vezes sou chato, porque às vezes eu começo a escutar alguém me contando um problema de vida ali, eu já entro falando, já pesquisou sobre isso, já viu sobre isso e tal, né? Só essa semana foram 2. Então vejo que ainda às vezes falta, né, da pessoa nessa coragem, nessa proatividade de falar sobre isso, né? Porque muitas pessoas ainda veem o espiritismo como uma coisa do mal, ou confundem, né, não de forma pejorativa, vamos falar aqui, mas confundem com a Umbanda, com o Candomblé. Então acho que falta um pouco para os espíritas, esses que se dizem espíritas, essa propagação também da doutrina. Eu acho que a grandeza do advento do espiritismo, Kardec, ele fala que veio codificar, foi trazer isso, organizar isso e trazer isso ao público, né? Fazer toda essa obra e colocar disponível para quem quisesse aprender, entender isso. Porque, que nem ele começa contando o texto ali, sempre existia as comunicabilidades, existia, só cada um utilizava por seus interesses próprios, né? Então não existia, assim, uma universalização. O advento da doutrina espírita foi para isso, ele fez isso e colocou as obras de maneira que todos, quem quisesse, que tivesse interesse, pudesse acessar ali e compreender tudo isso. Só que, mesmo com o advento da doutrina espírita, com toda essa filosofia que foi colocada aí, e sempre continuou tendo interesses divergentes contras. Então pode ter mudado um pouco os interesses, mas continua grupos materialistas que querem pedir que isso se propague, que todo mundo compreenda isso. Então, existiam os adventos naquela época dos religiosos, poderes que mandavam, ainda hoje existe, e está aí. Então, né, eu acho que o que nós temos que ressaltar é isso, a grandeza disso que nós estamos discutindo é que você tem isso de uma forma organizada, codificada, que todo mundo pode ter acesso e compreender. Só que aí agora se combate a doutrina espírita. Naquela época combatia qualquer tipo de advento que fosse ligado ao espiritualismo, lá, o espírito que tivesse coisa ali, ninguém queria saber.
É bem interessante isso, para a gente compreender, né? Como que continua, né, mesmo com tudo isso, ainda continua essa resistência, né, das pessoas. Mas você veja, do tempo do Kardec para cá, o materialismo aumentou, né? Se intensificou. E outras linhas religiosas também ajudam a fazer essa confusão, principalmente em relação a outras linhas espiritualistas, né? Eles dizem, espiritismo e tal. Outro dia até vi um vídeo de um pastor evangélico, pelo jeito é conceituado, assim, na linha dele, que ele fez um vídeo com a diferenciação de cada uma das, né, um vídeo para cada uma das linhas espiritualistas, né, então um deles em relação à diferença da crença evangélica com o espiritismo, daí outras lá, da crença evangélica com o catolicismo, e vai segue em frente, né. Mas aí eu não assisti inteiro, mas ele comenta até assim, né, que os espíritas kardecistas dizem que não são iguais a Umbanda, Candomblé, né, quer dizer, eles dizem, mas, quer dizer, daí ele passou meio batido ali, como quem diz, isso são filigranas, mas na verdade é tudo mais ou menos a mesma coisa. Então, existe o interesse, né, dessas outras linhas religiosas também de propagarem essa confusão, né, que existe, que isso só aconteceu no Brasil, porque só aqui que existem essas outras linhas afrodescendentes, né, que tem comunicação com os espíritos, então eles botam tudo no mesmo balaio. Porque faz comunicação com os espíritos, então é tudo a mesma coisa. Né, porque todos eles proíbem, né, essas outras linhas, assim, tradicionais, eles proíbem, né, a comunicação. Então, aí eles colocam tudo no mesmo balaio. E aí falta o estudo, né? Então, até esse pastor, por exemplo, estudou, estava mostrando passo a passo o que dizia o Livro dos Espíritos, mas outras coisas que não tem no Livro dos Espíritos, mas tem lá na Gênesis, por exemplo, ele diz, isso aqui ele não nem tocou nesse assunto. Não lembro qual era o aspecto lá, e eu fiquei pensando, meu Deus, está lá na Gênesis, né? Mas ele não se deu o trabalho de ler, né? Leu só um livro e acha que, então, sabe tudo sobre o espiritismo, né? É uma pena isso, né? E eu acho que não é falta de divulgação, porque a gente vê que existem muitos vídeos sobre o espiritismo, né? No YouTube, por exemplo. Mas aí também tem uma questão, concordo com você, existe todos esses interesses, grupos de interesse, os espiritualistas, as igrejas têm os interesses deles de poder, mas existe uma questão que o Kardec coloca, inclusive, na revista Espírita, que ele já citou isso, da própria, os adversários dentro da própria doutrina, né, que se diz espírita, né? Eu acho que esse também preocupa, porque quando veio para cá o espiritismo, a filosofia espírita, eles moldaram ao modo brasileiro, religioso e tal, e foram perdendo alguma essência. Então, foi abrindo brechas para tudo isso que nós estamos falando. Então, se você perceber bem, assim, o movimento, existe pessoas sérias estudando, grupos, mas houve-se vamos dizer assim, um distanciamento do estudo sistematizado, sério, da filosofia espírita, dentro do movimento espírita. Estou dizendo movimento espírita, porque a doutrina espírita é perfeita. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, ela é esclarecedora. Mas o próprio movimento espírita foi também se deixando a se moldar por algumas linhas para não confrontar e tal. E, para mim, esse é um problema sério hoje, de divulgação, por causa disso. Um vai numa linha, o outro já vai, quer dizer, existe até um certo desentendimento. Vamos ser sinceros aqui, uns aceitam o magnetismo, o outro já não aceita, dizendo que não é. Então, quando nós começamos a ficar brigando entre nós mesmos, é um problema sério isso. Então, não existe uma unidade, um caminho, né? Nós deveríamos estar preocupados com a essência. Unidade é o que eles querem, mas eu acho que é justamente isso que o Kardec deixou claro, que a gente sempre repete, né, Pereira? Que o Kardec disse que haveria alterações dependendo da região. Né? Então, alguma região se dedica mais a um aspecto, outra se dedica mais a outro, mas isso, ele foi bem claro e falou, não se deve lançar o anátema, né? Quer dizer, o outro está errado porque não está fazendo como eu acho que tem que ser. Né? Não é assim que o espiritismo tem que agir. É o que nós temos que, não pode perder os princípios básicos da doutrina espírita, que é a comunicabilidade, que é a pluralidade das existências, a caridade como base de tudo que está ali, isso não pode se perder, né?
Sim, são Agora, os princípios os princípios básicos básicos da essência, né? que tá ali. O restante pode variar, se a pessoa está praticando, está dentro da essência, que o objetivo é a caridade. Porque lá aceita, vem espírito de preto velho, o outro não aceita, isso não pode. Gente, mas não está dentro da filosofia espírita, não está dentro da base. O objetivo daquilo não é fazer a caridade sem nenhum interesse. Então, não, mas isso não pode, isso aí não é do espiritismo. Como não é do espiritismo? Não é do movimento espírita brasileiro, vamos dizer assim, né? Enquanto tiver esses tipos de picuinhas, que eu digo picuinha mesmo, de interesses próprios, para uma federativa ser melhor que a outra, outro, um dirigente X, Y, outro. Gente, teria que acabar com isso, né, gente? Nós somos espíritas segue o que está dentro Então, do espiritismo. é isso, eu acho bacana o jeito que o Kardec falou. Não deve lançar o anátema, né? Aí, um começa a fazer lá e está usando lá um estudo lá, que está fazendo lá de luz, não sei o quê. Isso não pode. Peraí, então vamos lá estudar para ver se aquilo, o objetivo daquilo é sério, se aquilo tem algum fundamento, entendeu? O que o Kardec fazia, não era assim? Ele ia lá em loco e observar, não tem. Aí ele colocava, são pessoas realmente idôneas que estão fazendo, sem nenhum interesse. Aí ele dá a opinião dele. Procurava ver a relação que isso tinha com o espiritismo, né? Exato. E não rejeitar totalmente. Não, porque às vezes dizia, olha, isso aí não, digamos, não faz parte dos princípios, mas tem correlação por causa disso, né? Então, não poderia ser proibido, digamos assim, impedir que alguma casa espírita fizesse, né? Vamos supor, se não existe nenhuma... Se o princípio é sério, se o grupo é sério, está com o objetivo de fazer caridade, está ajudando um grupo de pessoas, está fazendo... tem comunidade espírita, e às vezes que não tem nem grupo mediúnico dentro da casa, quer chegar na outra lá e começar a falar um monte, que é isso, né? Eu acho que nós temos que resgatar a base, né? Estudar realmente, que nós estamos estudando aqui o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, as obras básicas e discutir mais sério isso. Né? Onde que está? Estava reservada para a nossa época, olha aí, ele está referindo à época dele lá, né? Estava reservado para a nossa época a eclosão, no mesmo cinquentenário do vapor, da eletricidade, do magnetismo animal, pelo menos como ciência mais maravilhosa, pelo menos como ciências aplicadas, e, finalmente, do espiritismo, de todas a mais maravilhosa, não só na constatação material de nossa existência imaterial e de nossa imortalidade, mas ainda no estabelecimento de relações, por assim dizer, materiais e constantes entre nós e o mundo invisível. Quantas consequências incalculáveis não brotarão de um acontecimento tão prodigioso? Mas, para não falar senão daquilo que no momento mais impressiona a generalidade dos homens, da morte, por exemplo, não havemos reduzida ao seu verdadeiro papel de acidente natural e necessário. Diria quase feliz. Pretendendo assim o seu caráter de acontecimento doloroso e terrível. Perdendo assim o seu caráter de acontecimento doloroso e terrível. A morte, né? Ele perde realmente. Exatamente. Essa questão, acho que da morte, é uma das que o espiritismo mais conforta, né? Porque se nós encararmos que o nosso corpo ele é um invólucro, né? Da vida propriamente dita, que é o espírito, né? A morte ela é simplesmente um acidente natural e necessário. Como que a gente vai evoluir? Como que vai reencarnar? Como que vai ter oportunidade de novas experiências se não houver a morte? E aí, nas outras religiões, é mais complicado isso, né? Porque ele encara-se como somente uma vida e é naquela vida que você vai ter que resolver. Tem que usufruir do maior possível, do gozo maior possível, que morreu, né? Aí um diz que vai para o inferno, outro vai para não sei o quê, mas acabou, não tem continuidade, né? É verdade. Então aí vem fazer esse consolo que você pode reencontrar o ente querido, que você pode ter continuidade, né? Não tem outra chance, né? Se você sabe, por exemplo, que o teu ente querido fez um monte de coisas erradas,
Aí você pensa, pronto, foi para o inferno. E aí, como é que vai ficar ele lá no inferno, né? Aquilo fica remoendo, né, a pessoa. Agora, sabendo que, bom, nessa vida ele não conseguiu, mas ele vai ter oportunidade em outras vidas, né? Isso é um consolo maravilhoso. E quando você vai pegar um malfeitor, uma pessoa que, por exemplo, que fez coisa errada, terrível, tal, chegar para ele, e aí chega um princípio religioso e fala, isso aqui vai para o inferno. Veja, se ele sabe que vai para o inferno, para que ele vai querer mudar alguma coisa aqui agora? Olha, para que eu vou mudar? Para que eu vou tentar fazer alguma coisa? Vou fazer mais ainda, vou continuar, já que eu vou para o inferno mesmo, já fui condenado, né? Porque não é assim que a igreja condenava as pessoas, lá você vai para o inferno. Aí agora a da Francisco falou assim, não, terá continuidade, você toda a vida, então já dá para você começar a mudar aqui agora, já mudar o comportamento. Então, mas, Pereira, lembrando, né, que nos grupos mediúnicos vem entidades achando que realmente elas estão naquela situação que estão para sempre. Né? Elas ficam nessa, porque foram imbuídas disso enquanto estavam aqui no mundo terreno, né? E elas acham, então, que não tem mais salvação, e isso revolta elas muito mais. Então, elas ficam com muito mais inveja, raiva, e prejudicam muito mais, às vezes, aqueles desafetos, né? Ou até outras pessoas, em geral, que se eles puderem, eles tentam prejudicar porque sentem inveja, né? Então, a pessoa está se melhorando, não quero, porque como que eu não tive oportunidade e a outra pessoa está lá se dando bem, né? Então, veja quantas consequências isso traz, né? Olha a filosofia espírita, né? Como é que ela esclarece, consola tudo isso, né? Que dá um alento, né, para a pessoa, né? Até lembrei de um ditado brasileiro, né? Acho que aqui eu quase não escuto isso, mas no interior eu escutava muito, né? Quando se tratava essas questões aí mais espiritualistas, eu escutava muito lá como diz o pessoal, nunca ninguém veio, depois ele morreu, que nunca ninguém veio para me contar como que era do lado de lá. Eu falei, olha que você se engana, veio muita gente para contar do lado de lá, e é aí que a gente tenta se melhorar, porque se for mesmo da forma como aquela pessoa tá lá, às vezes é bem complicado. Né? Verdade. Mas como diz o Pereira, aí tá a maravilha aí da doutrina espírita, né? Ela te abre a mente, traz mais conhecimento e no seu âmago, né? Ela busca te transformar aí numa pessoa melhor. É isso que realmente acontece. E olha aí, ó, depois da pergunta. Para os que sofrem, ela representa um momento de despertar. Desde o dia seguinte ao da morte de um ente querido, nós que aqui ficamos, poderemos continuar nossas relações íntimas como no passado. Apenas mudamos as nossas relações materiais. Não o vemos mais, não o tocamos mais, não mais ouvimos a sua voz, mas continuamos a trocar com eles os nossos pensamentos, como em vida, e muitas vezes até com mais proveito para nós. Depois disso, o que é que resta de tão doloroso? E se acrescentarmos ao que parece a certeza de que não mais estamos separados dele, senão por alguns anos, alguns meses, talvez alguns dias, não será para transformar num simples acontecimento útil aquilo que até hoje, com raras exceções, os mais decididos não podiam encarar sem pavor, e que representa, por certo, o tamanho incessante da vida inteira de muitos homens? Tormenta, né? Falei errado aqui. Mas eu me afasto do assunto. Ele achou que ele começou a entrar um pouco mais para essa questão aí, mas foi bem o assunto que nós estávamos discutindo, né? Antes de explicar a prática muito simples das comunicações, tentarei dar-lhe uma ideia da teoria fisiológica que elaborei para mim. Não a dou como certa, porquanto ainda não vi explicada pela ciência, mas pelo menos me parece que deve ser alguma coisa que se aproxima disso. O espírito age sobre a matéria, tanto mais facilmente, quanto mais esta se dispuser de maneira apropriada a receber a sua ação.
Daí porque não age diretamente sobre qualquer espécie de matéria, embora pudesse agir indiretamente se se encontrasse entre ele e essa matéria certas substâncias de uma organização graduada, que pusesse em contato os dois extremos, isto é, a matéria mais bruta com o espírito. É assim que o espírito de um homem vivo desloca pesados blocos de pedra. Os trabalhos os combina com os trabalha, os combina com os outros, com eles, formando um tudo que chamamos casa, coluna, igreja, palácio, etc. Foi o homem, corpo, que fez tudo isso? Quem ousaria dizê-lo? Sim, foi ele quem o fez. Como é minha pena que escreve esta carta. Mas voltemos ao assunto, porque ainda me sinto à deriva. Como se põe o espírito em contato com o pesado bloco de que quer deslocar? Por meio da matéria escalonada entre ele e o bloco. A alavanca põe o bloco em relação com a mão. A mão põe a alavanca em relação com os músculos. Os músculos põem a mão em relação com os nervos. Os nervos põem os músculos em relação com o cérebro. E o cérebro põe os nervos em relação com o espírito. A menos que haja uma matéria ainda mais delicada, um fluido que põe o cérebro em relação com o espírito. Seja como for, um intermediário, mais ou menos, não infirma a teoria. Quer haja o espírito, quer haja o espírito em primeira ou em segunda mão sobre o cérebro, age sempre de modo perto, de sorte que, retomando os contatos em sentido contrário, ou antes, na sua ordem natural, eis o espírito agindo sobre uma matéria extremamente delicada, organizada pela sabedoria do Criador, de maneira apropriada a receber diretamente, ou quase diretamente, a ação da sua vontade. Então, ali, esse fluido que ele está dizendo, na verdade, é o perispírito, né? Exato. Mas ele, então, pelo raciocínio, ele chegou no mesmo ponto, é o que o Kardec disse, né? Ele vai raciocinando e entende, né, que realmente deve existir uma matéria intermediária, né, entre o cérebro e o espírito, né? Era bem isso que eu ia comentar. A Sônia comentou bem no mesmo momento que eu. Ele já tinha uma noção de que poderia existir alguma coisa ali, mas ele, aparentemente ele não tinha esse conhecimento que existia um perispírito, né? Ele tinha noção que poderia existir alguma coisa ali, mas ele não tinha noção. E é interessante a forma como ele vem trazendo o texto, e Kardec trouxe aparentemente na íntegra a carta dele, que foi um estudo que ele fez por ele mesmo, né? Ele fez por ele mesmo tudo isso e chegou, né, nesse ponto. Através do raciocínio ele foi chegando, né? Bacana isso. Eu achei bacana a maneira que colocou, que facilita você entender, né? Fala da pedra, da alavanca, do cérebro, de mexendo, quer dizer, se você coloca diretamente que é assim, você não entende, mas da maneira que foi colocando, ele fez para demonstrar como que ele chegou nessa conclusão, né? É bem bacana isso, esse detalhamento. Eu até, ele comentando ali, né, que o espírito age no cérebro e faz mexer a pedra. Eu me lembro uma vez, eu era católico na época ainda, era adolescente, e tinha eu e um colega meu, somos colegas até hoje, e a gente costumava ir assistir missa em cada igreja, né? Todo final de semana a gente ia numa igreja diferente assistir missa. E aí nós fazíamos anotações, tal. A gente era bem católico, que eu era um católico evangélico, daqueles que era bem, sim, fervoroso mesmo, né? E aí eu me lembro que a gente estava sentado num banco assim, a gente estava com uma caneta fazendo uma anotação assim, sobre a homilia lá do padre, e caiu a tampinha da caneta, né? A tampinha da caneta e foi no banco da frente. Aí a gente brincou com ele assim, nossa, ó, se a gente tivesse fé, como Jesus falou, a gente ia mover uma montanha, né? Falei, vamos ver se a gente consegue pelo menos trazer a tampinha da caneta aqui para nós, aí com a nossa fé e tal, né?
E aí eu achei engraçado, porque daí eu, brincando assim com ele, fiz como se tivesse um poder aí de telecinese, assim, de levitação de objeto, fiz assim com a mão, olhando para a tampinha, e lógico que a tampinha não veio para minha mão, flutuando, né? Eu falei, eu não consegui. Aí falei para ele assim, vai, tenta você então, né? Vamos ver se tem mais fé que eu. Aí ele olhou para a tampinha e fez assim com a mão, né? Aí o senhor que estava na frente olhou para baixo, viu que tinha uma tampinha, ele abaixou, pegou a tampinha e colocou na mão dele. Aí eu olhei para ele, né? Eu falei, poxa, não precisa ser uma coisa astronômica, estrondosa, uma tampa levitar, mas foi ali, de repente, agiu na cabeça da pessoa que viu a tampinha e colocou na mão dele. Chegou-se ao fim, ao que a gente queria da mesma forma, né? Então, veja que interessante, né, essa questão, né? Vai mover um objeto. Precisa necessariamente, como a gente já viu em algumas outras questões ali, o espírito vir jogar o cesto, quebrar a caneta, ou não, às vezes não precisa, às vezes é simplesmente uma atitude de um próprio ali encarnado sobre a influência do espírito fazer aquela movimentação, né? Então, é interessante isso, que como que essa ação no cérebro de fazer o encarnado agir, até num dos nossos estudos, até a senhora estava presente, nós estávamos comentando uma obra do Emílio lá, que acho que é no Diário com a Sombra, e aí falando sobre a questão de pessoas que estavam quase caindo e de repente uma mão segurava, tirava, né, colocava assim, coisa assim. E o que é isso? A pessoa está prestes a um acidente. De repente, alguma coisa muda, né? Muda de ramo. A pessoa está quase caindo, de repente não cai. O que é isso, né? É uma coordenação do cérebro para a pessoa mudar o comportamento, mudar o passo para não cair, ou mudar uma coisa assim. Até várias pessoas colocaram relatos, né? Falaram, puxa, eu estava quase caindo, de repente me segurou, colocou. Quer dizer, aí eu fiquei pensando bem nisso. Onde é que foi a ação disso? Foi no cérebro, né? É como se a pessoa estava indo, ou a pessoa está quase dormindo para um acidente, de repente vira para o outro lado. Será que foi um espírito? Como que o espírito acionou? O espírito não pegou o volante e mudou. Ele acionou o cérebro de quem estava ali para ele mudar o rumo, ou pisar no freio, ou, né, ou colocar assim para evitar um quase desastre, um quase acidente, né? Inclusive, sim, e aquele encarnado que está nessa situação, como não foi ele que tomou a decisão, ele não se dá conta, mas claro, como você tem razão, foi através do cérebro dele, só que comandado por um outro espírito, que não o dele. Que é bem ali a teoria dele, né? Isso. De repente, atua lá no cérebro, a pessoa toma ali de repente ali, né? Que ele não poderia pegar, ele não pode pegar lá aquela hora ali, talvez seria muito mais difícil, né? A ação mais rápida dele é fazer no cérebro da pessoa ali, dar para que ela mude de atitude, se for assim, né? Se for assim permitido, se for, não for naquele momento, ele puder fazer isso, é claro, porque senão a gente vai entender que todos os casos podem, mas se for necessário, como pode ocorrer o contrário também, né? Fazer que a pessoa faça o acidente, né? Uma coisa negativa lá, que coisa assim, pode chegar lá e mexer o cérebro para a pessoa fazer o contrário, né? Então a ação é no cérebro mesmo, que a gente colocou lá. Ele não pega lá o volante, ou pega o objeto, ou a pessoa muda o pé, ou muda. Não faz isso, né? A Sônia comentou ali, às vezes não se dá conta. Eu me dou conta, porque às vezes a gente está dirigindo e principalmente quando é um caminho que a gente normalmente faz, a gente vai no automático, né? Você vai meio que no automático no veículo, né? E às vezes, assim, acontece algumas questões, vamos dizer, é uma preferencial, não é sua, e você está tão distraído que você pega e passou a preferencial sem olhar. E sempre quando acontece isso comigo, se acontece, e não deu nenhum acidente, não bati em ninguém, eu agradeço a Deus. E olha, poxa, passei uma preferencial, não observei, poderia ter vindo um carro, uma bicicleta, qualquer coisa, poderia ter um acidente, mas não aconteceu. Então, obrigado, Deus, obrigado aos espíritos aí que me ajudaram a passar ileso disso. Então, é interessante. Eu procuro, assim, em questões que não foram legitimamente materiais, pessoais minha, sempre agradecer a Deus aí pela espiritualidade por ter ajudado. Porque, às vezes, durante o dia acontecem várias coisas que... É interessante essa questão que ele está falando aí de ação no cérebro, né? Agora eu não sei onde é que estava aqui mesmo. Ah, tá. Esta matéria, que é o cérebro, atua por meio de suas ramificações, a que chamamos nervos, sobre outra matéria menos delicada, mas que ainda que o é ainda bastante para receber a ação destes. Os músculos imprimem o movimento às partes sólidas, que são os ossos do braço e da mão, enquanto outras partes da estrutura óssea, recebendo a mesma ação, servem do ponto de apoio
ou de sustentação. Quando por si mesma a parte óssea ainda não é suficientemente forte ou suficientemente longa para agir diretamente, multiplica a sua força utilizando-se da alavanca. E eis o pesado bloco inerte obedecendo docemente à vontade do espírito, que, sem essa hierarquia intermediária, não teria exercido nenhuma ação sobre ele. Procedendo do mais para o menos, eis que os menores feitos do espírito ficam explicados, assim como em sentido contrário. Vê-se como o espírito pode chegar a transportar montanhas, secar lagos, etc. E, em tudo isso, o corpo quase desaparece em meio à multidão de instrumentos necessários, entre os quais não representa senão o primeiro papel. Quero escrever uma carta. O que devo fazer? Por uma folha de papel em relação com o meu espírito, como pouco antes punha um bloco de pedra. Substitua a alavanca pela pena e a coisa está feita. Eis a folha de papel a repetir o pensamento do meu espírito, como há pouco o movimento imprimido ao bloco manifestava sua vontade. Se o meu espírito quer transmitir mais diretamente, mais instantaneamente o seu pensamento ao teu, e desde que a isso nada se oponha, como a distância ou a interposição de um corpo sólido, sempre por meio do cérebro e dos nervos, ele põe em movimento o órgão da voz, que, ferindo o ar de várias maneiras, produz certos sons variados e combinados, representando o pensamento, os quais vão repercutir sobre o teu órgão auditivo, que o transmite a teu espírito por meio de teus nervos e de teu cérebro. E é sempre o pensamento manifestado e transmitido por uma série de agentes materiais, graduados e interpostos entre seu princípio e seu objeto. Se a teoria precedente é verdadeira, nada é mais fácil agora, parece, que explicar o fenômeno das manifestações espíritas e, particularmente, da escrita mediúnica, a única que nos ocupa no momento, sendo a substância psíquica idêntica em todos os espíritos, seu modo de ação sobre a matéria deve ser mesmo para todos. Só o seu poder pode variar em graus. Sendo a matéria dos nervos organizadas de modo a poder receber a ação de um espírito, não há razão que não possa receber a ação de outro, cuja natureza não difira da do primeiro. E, considerando que a substância de todos os espíritos é da mesma natureza, todos os espíritos devem ser aptos a exercer, não diria a mesma ação, mas o mesmo modo de ação sobre a mesma substância, sempre que se acharem condições de poder fazê-lo. Interessante isso, acharem condições de poder fazê-lo, né? Ora, é isso que acontece nas evocações. O que é evocação? É um ato pelo qual um espírito titular de um corpo pede a outro espírito, ou muito simplesmente, lhe permite servir-se de seu próprio órgão, de seus próprios instrumentos, para manifestar o seu pensamento ou a sua vontade. Nem por isso o espírito titular abandona o corpo, embora possa muito bem neutralizar momentaneamente sua própria ação sobre o órgão da transmissão, deixando-o à disposição do espírito evocado. Esse, porém, não pode servir-se dele, senão enquanto o outro o permitir, em virtude do axioma de direito natural, de que cada um é senhor em sua casa.
Aqui acho que, de repente, para nível de explanação, acho que serve ter uma explicação aí que vocês poderiam dar. Então, quando você evoca, e aí o pessoal fala, teve uma incorporação. Então, o espírito incorporou ali naquela pessoa. Então, o espírito dele sai, fica longe, fica os dois juntos no mesmo corpo, como que funciona? Eu acho que ele próprio respondeu ali já, né? Quem ele permite que o espírito atua em determinado, para você na escrita, colocar lá. Quando se fala em corporação, porque ele permitiu que aquele espírito acionasse, vamos dizer assim, se no caso da corporação mais intensa, todos os teus corpos ali, aquela parte da mão, da fala, de tudo ali. Mas houve uma permissão. Mas não é sai daqui e coloca ali, né? Eu acho que o termo incorporação é correto nesse sentido, né? Que realmente ele incorpora ali, ó. Mas como é que ele disse ali? Há uma permissão, ou seja, essa permissão ela é por a própria vontade daquele que está cedendo, ou às vezes por culpa, por medo, por alguma coisa assim que é imposta, que ele deixa que acontece isso, né? Mas se a pessoa aprender, por isso que a gente sempre comentamos isso, a partir do momento que você tem essa consciência que você é dono do seu corpo, se você não quiser permitir, você não permite, mas você tem que ter uma vontade muito firme e forte de dizer, não, eu não permito. Não tem como se a pessoa dizer, se ela levantar e pedir, não, aqui não, que sou eu, né? Tanto é que por isso que a gente fala assim, por que às vezes algumas pessoas de má índole não sofrem processo obsessivo, não coisa assim? Porque às vezes ela tem essa conscientização dessa força e não permite isso, que outros espíritos dominem, né? Bem interessante essas colocações. Na prática, o que é titular do corpo, como ele diz, né? Ele se afasta, né? Embora continue ligado pelo cordão de prata, como você diz, né? Aí ele se afasta um pouco e permite que o outro utilize o corpo, né? Inclusive existe assim algumas polêmicas de alguns relatos, o próprio Emínio, que fala da questão dos condomínios espirituais, está falando assim que um espírito assumiu um corpo e ficou 20 anos, né? Casou, tudo, depois o espírito volta de novo. Eu acho muito polêmico esse tipo de coisa, né? Eu acho que o que é mais, para mim, mais provável que ocorra nessas situações, é uma teoria minha, que houve uma questão que assumiu uma personalidade de outra vida, do próprio espírito, que assumiu uma outra maneira, de outra vida que ele teve e resolveu agir daquela maneira, né? Na minha opinião. Então, existem alguns relatos que falam isso aí, do Emínio, algumas outras obras, que diziam que o espírito ficou 20 anos, 10 anos, 30 anos, tantos anos lá, depois voltou de novo. Mas e como que pode, né? Não permitiu? Eu não sei. Pode para mim, pode estar. Por que esse espírito reencarnou e que a gente reencarna com um propósito, né? De vir cumprir algumas tarefas aqui. Aí você cede o corpo. Cede, fica 20 anos, volta para o plano espiritual lá, então, não sei, pelo menos no Espiritismo não tem nenhum relato a respeito disso, né? Então, até que prove o contrário, eu também sou favorável ao entendimento de que, nesses casos, é uma personalidade passada, né? Que a pessoa passa a reviver naquela vida, e depois, quando retoma a personalidade atual, não lembra, né? Realmente, como se fosse uma incorporação, né? Esquece totalmente aquele fato, né? Mas, enfim, isso é daí para um outro dia. Outro assunto. É só falando porque em termos de corporação, às vezes você vai ouvir essas coisas, né? Você vai falar o relato que você falou aí, mas como é que fala que ficou lá 10 anos, 5 anos, 20 anos? Talvez seja para outro assunto, como diz a Sônia, mas é interessante essa questão da personalidade que o Pereira trouxe, que também eu entendo assim também, né? Imaginou o espírito sair 20 anos, né? Mas acho que houve uma troca de personalidade. Seria a bipolaridade das pessoas uma personalidade em conflito com a outra, será? Olha, eu acho que essas questões patológicas, elas são, talvez, flashes, né, que a pessoa tem, porque não chega a ser uma personalidade, porque nesses casos que foi até escritos livros a respeito, né, a pessoa, esse espírito ou personalidade que se manifestava no lugar do encarnado, ele tinha nome, tinha costumes diferentes, tudo certinho, ele tinha consciência daquilo que ele falava, né? Agora, nos casos patológicos, assim como a bipolaridade que você falou, esquizofrenia também entendo assim,
são flashes, né? Então, existe uma confusão. A pessoa tem uma hora de um jeito, uma hora, então ela recebe alguma influência, eu acredito, sim, do passado, flashes de coisas do passado que vem, e aí ela assume a emoção e tal, mas ela não assume a consciência completa, como nesses outros casos que foram descritos, né? Porque ela não tem noção que ela é uma outra pessoa, né? Ela pode até achar que ela não é, mas ela não tem uma clareza. Nesses casos é nítido, assim, eu sou fulano, nasci em tal lugar, conta exatamente tudo certinho, como se fosse um espírito, o outro falando, né? Então, a patologia daí já é diferente, mas eu penso que é possível que um dia a gente descubra tudo isso, né? E que o fato de estar doente, ele está confuso, né? Então, quando vem um flash, assim, de vida passada, ele fica totalmente perdido, né? Não sabe o que aquilo significa, né? Então, fica uma confusão, né? A esquizofrenia, por exemplo, a pessoa vive, normalmente, a questão de perseguição, né? Ela vive com certa realidade, alguém perseguindo, todo detalhe. Para ele, aquilo é real, e é real na cabeça dele, né? Então, a gente, como a senhora falou... Só que, veja, não faz um contexto, assim, porque nesses outros casos, não. Ele sabe a história, porquê da coisa, tudo certinho, né? É diferente. E esses casos patológicos, assim, como problema de perseguição e tal, ele fica só naquele flash ali, naquela cena de que estão perseguindo, naquela ideia. Quer dizer, isso, na verdade, é uma indução, uma coisa parcial, fragmentária que veio de outra vida, né? Eu acho que... Culpa, esse tipo de coisa. Eu acho que falta ainda isso aí, e aí o advento do Espiritismo, a gente estudar mais isso, né? Foi deixando, foi desvinculando, foi deixando, e deveria se estudar mais algumas coisas desse sentido, para a gente chegar numa conclusão. Mas existe diferença, que a senhora falou, muito grande entre aquelas uma que nós estávamos falando lá que muda, o espírito muda completamente, fica 20 anos, aquilo lá, ele é ele lá, ele não tem outro, na esquizofrenia, na verdade, ele tem duas fases, né? Em certo momento ele vive aquilo e no outro não, né? Não é assim uma coisa constante, né? Aí tem vários fatores, né? Pode ocorrer, ser induzido, pode ter algum um flash da outra vida que aconteceu aquilo, muitas coisas podem estar acontecendo ali. Mas vamos lá, interessante isso. Deve-se dizer, contudo, que no Espiritismo, como nas sociedades humanas, acontece que o direito de propriedade nem sempre é escrupulosamente respeitado pelos senhores espíritos, e que vários médios já foram surpreendidos mais de uma vez por terem dado hospedagem a criaturas que não foram convidadas, e menos ainda desejadas. Isso que eu estou falando, né? Eles chegam lá e incorporam, né? Mas isto é um dos 1000 significantes de sabores da vida que devemos saber suportar. Tanto mais que na espécie, ele sempre tem o seu lado útil, ainda que fosse para nos experimentar, sendo, ao mesmo tempo, a prova mais patente da ação de um espírito estranho sobre o nosso organismo, fazendo-nos escrever coisas que estavam longe de imaginar, ou que não tínhamos a menor vontade de ouvir. Ó, essa questão aí que a gente sempre fala, né, Pereira? Às vezes a necessidade... mas eu não quero. Mas a necessidade do médium passar, né, por essas questões ali da incorporação e tal. Porque normalmente a gente vê nos grupos mediúnicos a pessoa, o que ela quer? Atire de mim, né? Afaste de mim. Ou, como a gente brinca, né? Eu quero que tire meu obsessor. Mas se você está falando que é teu obsessor, já como que vai tirar uma coisa que já é teu? A pessoa mesmo já tem o sentimento de posse. Mas ali ele deixa interessante, né? Ele traz isso aqui, né? Que sobre o nosso organismo, é útil, né? Ele sempre tem o seu lado útil, né? Essa é interessante, essa afirmação dele. Para nos experimentar, sendo ao mesmo tempo prova, né? Mais patente que dele. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que, através do livro dos médiuns, né, e do desenvolvimento todo que se faz, né, e atendimento que se faz dessa pessoa, esclarecimento desse médium, né, que recebe sem querer receber, faz com que ele, através do conhecimento, do treinamento, ele possa direcionar para o momento, né, como é feito sempre. Por isso que dizem, você tem que trabalhar a tua mediunidade, né,
Então, é aprender como fazer para que isso ocorra só uma vez por semana, lá quando está na casa espírita, naquele momento adequado que vai participar do grupo mediúnico, e não a qualquer momento, né? Então, o médium que ainda não estudou, que não aprendeu como fazer isso, ele se torna a vítima mesmo, né, de que a qualquer momento o espírito vem e toma conta e fala através dele, né? E isso se torna inconveniente, né, para a vida em sociedade, a convivência, né? Então, o espiritismo faz essa capacitação, vamos dizer assim, né, que a pessoa vai aprendendo como lidar com isso para que não interfira no dia a dia, né, da sua vida, né? E é isso que ele continua falando ali, ó. Contudo, isso só acontece aos médios incipientes. Quando adestrado, né, educado, cuidado, já não acontece mais, ou pelo menos já não deixa surpreender. Ele sabe o que vai acontecer, ele não se surpreende com isso, né? Olha aí, bem foi colocado pela Sônia aí. Cada um é apto a ser médio? Naturalmente, assim deveria ser, embora em graus diferentes, como só acontecer, como só acontece. Só quer dizer, não, só significa como costuma Como acontecer. acontecer com as mais diversas aptidões. É um termo meio diferente, um pouquinho, a gente estranha. Um termo antigo, né? É antigo, é. É essa a opinião, olha aí, ó. É essa a opinião do Sr. Kardec. É, claro. Há homens escreventes, há médios escreventes, quer dizer, há médios videntes, médios audientes, médios intuitivos, isto é, médios que escrevem, os mais numerosos e os mais úteis, médios que veem os espíritos, que os ouvem e conversam com eles, como com os vivos. Esses são mais raros. Outros recebem em seu cérebro o pensamento do espírito evocado e o transmite pela palavra. Raramente um médium possui todas essas faculdades ao mesmo tempo. Existe ainda médium de outro gênero, cuja simples presença no lugar qualquer permite a manifestação dos espíritos, quer por meio de golpes, vibrados, quer pelo movimento dos corpos, tal como o deslocamento de uma mesinha de 3 pés, gueridão no original francês, né? O levantamento de uma cadeira, de uma mesa ou de qualquer outro objeto. Foi por esse meio que os espíritos começaram a manifestar-se e a revelar sua existência. Ouviste falar das mesas girantes e da dança das mesas. Como eu, também riste delas. E daí? Foram os primeiros meios de que os espíritos se serviram para chamar a atenção. Assim foi conhecida sua presença, depois que, com auxílio da observação e do estudo, chegou-se a descobrir no homem faculdades até então ignoradas, por intermédio das quais ele pode entrar em comunicação direta com os espíritos. Não é maravilhoso tudo isso? Entretanto, é apenas natural. Somente, repito, que a nossa época estava reservada à descoberta e à aplicação dessa ciência, como de muitos outros segredos admiráveis da natureza. Agora, para nos pormos em relação com os espíritos, ou pelo menos para ver se estamos aptos a fazê-lo pela escrita, toma-se de uma folha de papel e de um lápis em boas condições, posicionando-se para escrever. É sempre bom começar por dirigir uma prece a Deus. Em seguida, invoca o Espírito, isto é, pede-se que tenham a bondade de vir comunicar-se conosco e de nos fazer escrever. Por fim, espera-se, sempre na mesma posição. Hein, Pereira? Será que cabe aqui um alerta de não fazer isso sozinho em casa, sem um preparo? O que você acha? Claro, sempre nós orientamos que o ideal seria no grupo até para evitar algumas mistificações, algumas questões que podem complicar, né? Se a pessoa às vezes tem uma mediunidade um pouquinho mais ostensiva, ela não sabe, ela começa a fazer isso, de repente
vem uma entidade espiritual ali, e aí ela pode perder o controle, né? Mas naquela época eles faziam nas casas, mas normalmente não estava sozinho também, né? Um dia dentro da família, 2, 3 pessoas, né? Quer dizer, hoje nós sempre recomendamos isso, que seja feito dentro da instituição espírita, de um grupo de pessoas, pelo menos, né, que conheça, né, que sabe, né, que possa ajudar, né, para evitar esses contratempos que podem ocorrer, né? E também pela questão da mistificação, né, Pereira? Sim. Porque uma pessoa que estuda sozinho, né, nós vemos aqui no nosso estudo, às vezes a gente vem com um pensamento assim, que você tem certeza, de repente você fala uma palavra e diz, nossa, mas Pereira tem razão, não é da forma como estava pensando, oh, o que a Sônia colocou ali é interessante. E aí você vai estudando em grupo, né, e vai tendo melhor conhecimento. Agora, imaginou você em casa, né, estou recebendo o espírito aqui de Chico Xavier, e vou escrevendo, e vou escrevendo. Na verdade, às vezes pode nem ser o espírito do Chico Xavier e você está sendo mistificado. Nós já tivemos casos de algumas pessoas que chegaram até nós e começaram a estudar e que elas chegavam à noite e escreviam cartas e cartas e cartas e papel em escritas, né, fotografias, e queria até que se publicasse, queria que se lesse sozinho. Então é muito complicado isso, né, que o espírito queria ter exclusividade daquilo, né, queria dominar a pessoa, né. Por que ela não queria, talvez, que a pessoa estudasse, que não entrasse no grupo, para não ser desmistificado, sair, quando ele aparece, outra pessoa vai ali dialogar com ele ali, vai compreender, vai abrir o véu, a pessoa ela não quer isso, ele quer o domínio, né? Então, a recomendação sempre é essa, é estudarmos em grupo, né? Dentro de uma instituição séria, que tenha pessoas que tenham conhecimento, né? Que possa interpretar aquilo, agir aquilo ali, né? E dar o devido orientação que a pessoa precisa, né? Muito bem. Paramos por aí hoje? Hoje deu nosso horário. Olha só, né, que tema. Os temas estão sendo bem interessantes, né? Os temas passam tão rápido. O tema da semana passada também foi tão rápido, né? De repente tinha dado já às 15h30. Bom, pessoal, tá aí o nosso estudo de hoje, a colocação dessa carta, que para nós tanto é que o Kardec assim coloca, como bem fundamentada dentro da própria filosofia espírita, nas orientações dele. Claro que o Kardec provavelmente depois vai fazer as considerações dele, mas são realmente questões que a gente pode refletir e estudar, né? Para a gente ser considerado melhores espíritas, melhores cristãos, melhores seres humanos, né? Vamos dizer assim, né? Principalmente nós que labutamos aí na filosofia espírita, estudamos na doutrina espírita, devemos ter sempre estudando e relembrando essas questões, né, que é muito importante. Então, assim, nesses momentos, após essas reflexões, como ele bem colocou, que sempre há a presença dos amigos espirituais em torno de nós, com certeza agora, eles estão ao nosso lado, alguns nos intuindo, outros nos protegendo, outros se reúnem também nesses momentos para também receber orientação. Que nós recebemos notícias em alguns grupos anteriores que espíritos que nos aproximavam dentro do grupos mediúnicos, nós trabalhamos, eram orientados a participar nas tardes de sábado no estudo da revista espírita para aprendizado. E eles mesmos diziam, e dizem até hoje, que estavam junto aprendendo. Porque não é porque eles, ou nós como espíritos, retornamos ao mundo espiritual, que sabemos de tudo. Então, muitos daqueles nossos irmãos e colegas que desencarnam, e que lá no mundo espiritual se despertam com uma nova consciência, mas como ainda não conhecem, aproveitam esses grupos de estudos que existem para adquirir o conhecimento, como nós aqui no mundo terreno. Então, a nossa saudação a esses amigos e os nossos agradecimentos a todos aqueles que nos
acompanhe, nos protegendo, nos intuindo. Obrigado, amigo. E jamais podemos esquecer de agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui estudando essa filosofia tão engrandecedora, tão reveladora. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, mestre querido, por tudo que nos concede. E assim, com muita gratidão e amor, vamos encerrando o estudo dessa tarde. Que assim seja.